O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, esteve no concelho de Ceia, onde visitou as primeiras reconstruções de habitações de residência permanente, totalmente destruídas pelos incêndios de outubro. Acompanhado por Ana Brunhosa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, e por Filipe Camelo, presidente da Câmara Municipal de Ceia, o governante tomou contacto com o andamento dos trabalhos de 2 habitações na freguesia de Travancinha, das 3 atualmente em execução no concelho. Orçados em pouco mais de 116 mil euros e 40 mil euros, respectivamente, prevê-se que as obras estejam concluídas dentro de 2 a 3 meses, de acordo com a informação adiantada no local pelo empreiteiro. Entretanto, a CCDRC espera o arranque de novas empreitadas durante as próximas semanas. A deslocação do governante a Ceia prosseguiu com uma visita aos trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustíveis, desenvolvidos pela Infraestruturas de Portugal, na rede viária, em concreto na Estrada Nacional 231, variante de Ceia. No local, o presidente da Infraestruturas de Portugal, António Laranjo, deu a conhecer o trabalho que está a ser feito a nível nacional, ao nível da limpeza das faixas de gestão. No final, o ministro Pedro Marques falou aos jornalistas sobre a reconstrução destas habitações e as limpezas que estão a ser efetuadas pela Infraestruturas de Portugal. Viemos aqui para falar com as famílias, para falar com os técnicos das autarquias, para falar com os seus presidentes de Câmara, para perceber o que é que podemos fazer em conjunto, não só para naturalmente acompanhar e melhorar a situação das famílias dentro do possível até à reconstrução das casas, como para constatar que as obras estão no terreno, que as empreitadas estão adjudicadas, que as casas estão a ser reconstruídas, mas também a tratar de situações sociais que têm a ver com a situação das famílias, com a legalização das habitações, com a situação das crianças dessas famílias. Portanto, estivemos aqui a trabalhar durante esta manhã, não só para que a reconstrução avance o mais depressa possível e com uma situação social adequada face à situação que se encontra no terreno e que será sempre difícil depois dos incêndios, como a prevenir para garantir que no próximo verão o enfrentamos cada vez melhor preparados. Temos a fazer um esforço muito grande. A reconstrução de habitações tem um valor de quase 90 milhões de euros em todo o território. Neste momento estão praticamente 1.000 das cerca de 1.400 casas que foram afetadas o ano passado, primeira habitação, cerca de quase 1.000 dessas casas estão já ou em obra ou já concluídas, em processo de obra, em obra ou concluídas, e temos, como lhe digo, milhares de quilómetros literalmente de faixas de gestão de combustíveis no terreno. Também aí só do lado da Infraestruturas de Portugal são algumas dezenas de milhões de euros também que estão em causa de trabalho concreto. Virá muito mais trabalho para o terreno com os contratos de conservação corrente para prepararmos melhor o próximo verão. Se nos recordarmos que em relação aos incêndios do início do verão, aos incêndios da região de Pedrógão, 97 a 98% das casas estão ou em obra ou concluídas. Aqui a percentagem ainda não é tão elevada, mas como lhe dizia, no total temos cerca de 1.000 casas em reconstrução ou concluídas. Para as pessoas cada dia é um dia a mais, evidentemente, mas como sabe, no caso dos incêndios de outubro, a reconstrução está a ser feita com dinheiro do Orçamento de Estado. Como sabe também, sendo dinheiro do Orçamento de Estado, nós não podemos, nunca ninguém aceitaria que chegássemos e entregássemos a casa ao primeiro empreiteiro que nos aparecesse, passa a expressão, para fazer a reconstrução. É preciso fazer concursos, foi preciso fazer legislação para enquadrar a possibilidade da consulta a 3 entidades e foi preciso também verificar, o que é muito importante, a titularidade das casas. Nós temos que reconstruir as casas que são dos seus donos, que as pessoas realmente lá vivem nessas habitações e depois então as reconstruções podem avançar. E em muitos casos as autarquias tiveram que fazer esforços muito grandes e nós hoje assistimos a situações dessas em concreto. Um trabalho excelente da Câmara de Ceia na legalização de situações que nem sequer estavam legalizadas. As pessoas viviam no território em situações precárias que nós estamos a fazer com as autarquias um esforço que todos estamos a fazer o que podemos para legalizar e poder reconstruir essas casas. Portanto, como diz, evidentemente, cada dia é um dia a mais, mas eu não conheço nenhuma situação e, como imagina, nós procuramos ir à procura dos procedimentos melhores que pudessem estar disponíveis. Eu não conheço nada que nós não tenhamos feito em conjunto e que pudéssemos fazer de um modo, se quiser, ainda mais expedito. Nós estivemos todos a fazer um esforço, CCDR Centro, câmaras municipais, comunidades no terreno, estivemos a fazer um esforço muito grande para chegarmos a este momento com praticamente 1.000 casas em reconstrução. A legislação mudou, como sabe, o Governo reforçou as condições de limpeza das faixas de gestão de combustível, como aliás há pouco foi explicado pelo Presidente da Infraestruturas de Portugal, e por isso a Infraestruturas de Portugal tem que fazer um esforço ainda acrescido para desenvolver essas limpezas também em face do novo quadro legal. E fizemos ainda um esforço adicional numa área onde,
Estamos a acrescentar prevenção em relação àquilo que fazíamos mais, que era na área da rodovia, que é também agora a fazer a limpeza das faixas de gestão de combustível na própria ferrovia. Portanto, todas as zonas de risco estão a ser objeto de uma intervenção prioritária, com um quadro legal mais exigente, que foi criado evidentemente este ano, com um esforço de todos para cumprir rigorosamente e até às vezes com mais, se quiser, agilidade procedimental, por exemplo, para chegar às propriedades privadas e fazer as limpezas, coisas que o regime legal também nos permitiu agora de uma forma mais ágil que todas as entidades públicas, com mecanismos de ajuste de contratação pública mais ágeis, como eu acabei de falar, do decreto de execução orçamental, portanto mais exigência, mas também mais condições para as entidades públicas fazerem o seu trabalho. Acho que o país só nos pede exatamente isto, um esforço muito, muito grande, que no nosso caso, como sabes, está a entrar por todo o verão, está a entrar pelo início do verão, se quiser assim, para fazermos tudo o que pudermos nas zonas de risco até ao início da altura mais crítica, mas vamos continuar a trabalhar. Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal de Ceia, Filipe Camelo, falou também aos jornalistas. Nós, no contexto daquilo que são os perímetros industriais, que são também algumas estradas, temos feito exatamente estas limpezas, capacitámo-nos também, sob o ponto de vista de equipamentos, num investimento de cerca de 200 mil euros, relativamente a material que eventualmente não tínhamos e que era necessário a complementar outro que eventualmente nós já de algum tempo a esta parte fomos efetivamente juntando, porque este trabalho de prevenção é um trabalho que nós temos levado a cabo de há muito tempo, digamos, a esta parte. É evidente que este é sempre um trabalho inacabado, porque nós sabemos que esta problemática tem 30, 40, 50 anos e com todo aquilo que aconteceu no ano de 2017, mesmo com a legislação que já existia desde 2006, havia esta capacitação e este grau de exigência que não era colocado no terreno, como foi agora, relativamente e por via das consequências daquela catástrofe. Nós temos levado por diante e fazer aquilo que é o possível num contexto de um trabalho que nos levará a estar mais bem preparados para eventualmente enfrentarmos condições que o próprio verão trará, com um grande ponto de interrogação. Nós estamos a ver este esforço de limpeza de faixas de combustível que está a acontecer nas estradas, mas que também está a acontecer em redor das aldeias e de casas isoladas, um esforço que é complementado não só pelas câmaras municipais, mas também pelos próprios particulares. Sabemos que há um conjunto de problemáticas que se acentuam mais quando os nossos olhos querem ver aquilo que eventualmente ainda não vêem, que são situações de limpeza e que muitas vezes também se prendem com situações em torno do cadastro, de terrenos que não se sabem exatamente de quem são e que toda esta complementaridade de ações que também são levadas a cabo pelas próprias forças policiais, em concreto da GNR, nos levarão exatamente a colocar essas mesmas condições, não digo no todo até o próximo verão, mas com certeza que os nossos territórios terão um aspecto que é um aspecto diferente e é um trabalho que continuará, até porque as próprias condições climatéricas, como estamos a dar conta, esta chuva e depois, portanto, com o períodos de sol, significa que o convite ao crescimento destas espécies herbáceas, portanto, estão reunidos para que as coisas continuem a acontecer da forma menos querida, digamos, da nossa parte. Nós temos mais de 200 km de vias em termos de estradas municipais, e em que as condições para essa mesma limpeza estão, digamos, a ser levadas por diante. Não lhes sei exatamente dar nota de quantos quilómetros efetivamente já temos feitos. Há um trabalho grande ainda a fazer, mas como lhe disse, essa complementaridade com 2 tratores, com uma máquina que nós efetivamente já tínhamos uma giratória, mas equipada com um braço de limpa-bermas, que agora também conseguimos reunir em termos da nossa estrutura de equipamentos, com certeza que nos ajudarão a fazer mais quilómetros. Não vamos fazer com certeza todos estes quilómetros até ao início, digamos, daquilo que era o anterior e conhecido como o período crítico, e nós agora efetivamente já não o temos, mas nos próximos tempos acredito que esse caminhar até
ao último quilómetro, embora a gente saiba que quando terminarmos esse último quilómetro estamos exatamente a voltar ao início para que as ações possam efetivamente acontecer.